Nesse exemplo, nós temos uma função f de x, bijetora, que vai dos reais nos reais, e ela tem uma cara, né, uma expressão para x maior ou igual a zero, e tem outra para x menor que zero. Então, ela é dividida, né? Ela tem duas leis de formação, dependendo do valor do nosso x. E aí, o exemplo pede para a gente determinar a inversa dessa função, que é f menos 1. Como ela é bijetora, então a gente já tem a garantia de que essa inversa existe. Então, como que a gente faz nesse caso aqui que ela tem duas caras, né? A gente pega primeiro, então aqui, se x maior ou igual a zero, a gente tem x² menos 1, né? Y igual a x² menos 1. Então, olha só, a gente precisa ver quais são os valores de y para cada uma delas, porque eles vão ser o nosso domínio lá na inversa, né? Os valores de y. Então, a gente precisa ver quais são os intervalos onde estão localizados os valores de y para cada função. Então, aqui, se x maior ou igual a zero, a gente tem que y é x² menos 1. Então, se x igual a zero, y é 0² menos 1, y igual a menos 1. E aí, se o x for maior que o zero, né? Então, a gente pega aqui, esse valor de y vai ser maior ou menor que menos 1? Então, a gente pega um exemplo, né? Por exemplo, x igual a 1, que é maior que zero. Então, a gente tem que y é igual a 1² menos 1, que é zero. E o zero, ele é maior que menos 1. Então, para esse caso aqui, se x maior ou igual a zero, o y é maior ou igual a menos 1. Ele é igual a menos 1 quando x é zero, e é maior que menos 1 quando x é maior que zero. Então, a minha f a menos 1 de x, ela vai ter uma expressão para quando o x for maior ou igual a menos 1, e aqui a gente vai verificar isso também, mas a outra expressão vai ser para o caso de x ser menor que menos 1. Então, esses dois intervalos aqui, a gente encontra analisando os intervalos aonde estão localizados o y para cada uma das nossas expressões da f. Porque quando a gente encontra a inversa, a gente troca o x pelo y, né? A gente faz a troca lá na expressão para descobrir a inversa. Então, aqui, a gente já sabe que vai ser agora o y menor que menos 1, né? Mas vamos verificar aqui, então. Se x for menor que zero, a expressão da minha função, ela é x menos 1. Então, se a gente pega, por exemplo, x é igual a menos 1, que é um número menor que zero, a gente tem, então, y igual a menos 1, que é menos 2. E menos 2, ele é menor que menos 1. Então, aqui, se x for menor que zero, o y é menor que menos 1. Então, verificamos ali o que já estava claro, né, que seria. Então, aqui, o x vai ser menor que menos 1 na nossa inversa. Aí, agora que a gente encontrou, então, os intervalos, a gente vai encontrar as inversas. Então, aqui, a gente tem a primeira é y igual a x² menos 1. Então, y igual a x² menos 1. A gente troca o x pelo y, então fica x igual a y² menos 1. Y² igual a x mais 1. Y é igual
a raiz de x mais 1. Então, aqui, a f menos 1, né, é a raiz de x mais 1. Então, aqui a gente coloca a raiz de x mais 1. E a gente faz o mesmo processo para outra expressão. Agora, então, a outra expressão é x menos 1. Então, a gente encontra a inversa dela. Então, y é igual a x menos 1, fazemos a troca, x igual a y menos 1, y é igual a x mais 1. Então, aqui, x mais 1. Ou seja, a função inversa também vai ficar dividida assim. Ela vai ter uma lei de formação para cada intervalo, né, dependendo do valor de x. Então, ela vai ser a raiz de x mais 1. Se o x for maior ou igual a menos 1, que foi esse aqui que a gente encontrou, né? E vai ser x mais 1 se o x for menor que o menos 1, que é esse aqui que a gente encontrou. Então, é dessa forma que a gente encontra a inversa quando a nossa função ela é uma função com duas caras.